Boa noite a todos. Vou falar sobre competência da subseção da seccional. As subseções são criadas pelo Conselho Seccional e a OAB, artigo 58, inciso 2. Órgão que, no mesmo ato do criação, já estabelece sua competência e território de atuação. AOB, artigo 60. Eu vou ler um pouco o artigo 58, inciso 2, e o artigo 60. O artigo 58 fala: competência privativamente ao Conselho Seccional. Inciso 2. Criar as subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados. O artigo 60 fala: as subseções pode ser criada pelo Conselho Seccional, que fixa sua área territorial e seus limites de competência e autonomia. No plano da administrativa, a subseção tem autonomia, porém, apenas dentro de sua jurisdição territorial, ou seja, não pode invadir território de outra subseção. Os atos subsecionais só pode ter efeitos no âmbito restrito de sua jurisdição, e o território corresponde a esta jurisdição, conforme definido pelo seccional no ato da criação da subseção. Pode abranger um município, mas de um município, ou apenas parte dele, como no artigo 60, inciso 1. Para a criação de uma subseção, o único requisito é o número de inscritos na região. O estatuto estabelece o mínimo de 15 advogados, com domicílio profissional, no local em que seja pretende instalar a subseção. E esse, no entanto, não é rígido, podendo o Conselho Seccional, em seu regimento interno, amplo, sendo que existem seccionais em que o número mínimo exigido pode chegar a 100 inscritos. Mas não basta apenas que atinja o número mínimo de inscritos, mas também a criação de uma subseção depende também de um prévio levantamento de estudos da seccional e respeito da necessidade dos advogados de uma determinada região. Além do número de inscritos, a seccional considera a Câmara em que as subseções devem ser criadas, a distâncias entre esse local e o capital do Estado, onde está estabelecido o Conselho Seccional, os custos para a instalação e funcionamento da entidade, entre outros critérios de ordem funcional. Em o nosso estado atual, o número de subseção ultrapassa 190, sendo que essas subseções precisam ter todas as condições necessárias para o funcionamento adequadamente, o que inclui ter disponíveis máquinas copiadoras e aparelhos de fax, computadores e servidores para entender os advogados e as pessoas que os procuram. Eu passo a palavra para Jaque. Olá! Eu vou falar sobre a ética do juiz. Bom, o que é a ética? A ética é o conjunto de princípios e valores da nossa vida. E a mesma busca aquilo que é bom para o indivíduo e para a sociedade. As profissões regulamentadas e parte das carreiras públicas adotam códigos de ética ou de conduta, por meio dos quais orientam seus membros em suas relações entre si e com terceiros. Tais regras de conduta dão à sociedade a possibilidade de saber as fronteiras dos procedimentos que regulam as profissões que os adotam. Considerando que é fundamental para a magistratura brasileira cultivar princípios éticos, pois lhe cabe também função educativa e exemplar de cidadania em face dos demais grupos sociais,
é: em agosto de 2008, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aprovou o texto do Código de Ética da Magistratura Nacional, documento no qual são realçados os princípios mais nobres que devem nortear o Poder Judiciário. Sendo que, em abril de 2001, na cidade indiana de Bangalore, foram editados 6 valores principais para o direcionamento da atividade judiciária, denominados de princípios de Bangalore, e assim relacionados com a independência, imparcialidade, integridade, idoneidade, igualdade e competência. Anota-se que o Conselho Econômico Social das Nações Unidas adotou a resolução número 23 de 2006, em 27 de julho, intitulada Princípios Básicos para o Fortalecimento da Conduta Judicial, acolhendo as proposições de princípios de conduta judicial de Bangalore. O Código de Ética fixa as balizas da conduta que se espera dos magistrados, de todas as instâncias, com base nos princípios internacionais e nos costumes locais. Entre eles estão os exemplos que constituem clara falta ética, às vezes com previsão explícita, como tratar uma das partes de forma discriminatória, previsto no Código de Ética, no artigo 9º. Em outras situações, a existência depende do exame das circunstâncias do caso concreto. Por exemplo, o dever de comportar-se adequadamente na vida privada, previsto no artigo 16 do mesmo. Há também casos sem regramento algum, como o recebimento de presentes. Por exemplo, nenhum problema haverá na doação, por um advogado que tenha ações na vara, de um bolo na festa de aniversário do magistrado, que se realizará no cartório. Bem inversa será a situação do empréstimo de um apartamento em Miami para as férias de verão, fato que, em tese, pode configurar infração ética. E agora eu vou verificar alguns desses princípios de Bangalore. Entre eles, a imparcialidade. Nada de proteger ou perseguir quem quer que seja. O juiz é o fiel da balança. A imparcialidade é inerente à função de julgar. Há também o amor ao trabalho do juiz, exige dedicação. Há também a pontualidade, o zelo pelo cumprimento dos prazos. A urbanidade, outro princípio em que o magistrado deve tratar as partes, as testemunhas, os serventuários e funcionários com extrema cortesia. E também há o princípio do humanismo. O juiz deve ser humano, cordial, fraterno, compreender que a palavra pode mudar a rota de uma vida transviada. O juiz deve ser honesto. Jamais o dinheiro pode poluir suas mãos e destruir seu conceito. Assim, o magistrado possui uma liberdade de convicção, porém, essa liberdade possui barreiras e deveres éticos. E para que se possa exigir esses deveres do magistrado, lhe é assegurado um conjunto de garantias como vitaliciedade, irredutibilidade de vencimento, inamovibilidade, tudo isso em razão de sua grande função, que é agravada e demandada de uma série de regras e vedações, uma vez que é vestido de jurisdição e representa uma grande figura para a sociedade. Agora, eu vou passar a palavra para a Elo. Vou comentar sobre as competências do Conselho Federal, dando ênfase em sua competência de recursos. O rol de competências elencadas pelo artigo 54 do Estatuto de Advocacia da OAB é exemplificativo, ou seja, nem todas as competências ali traçadas são exclusivas, pois algumas delas podem ser objeto de delegação aos conselhos seccionais e, em alguns casos, às subseções. No exercício de funções típicas de ordem da classe, destinam-se ao Conselho Federal da OAB, essencialmente, as competências de editar e alterar o regulamento geral,
o Código de Ética e Disciplina e os provimentos quanto necessários. Promover a defesa dos interesses da classe dos advogados, velando pelos valores inerentes à advocacia, auxiliar no aperfeiçoamento e opinar sobre a criação de recursos jurídicos, garantindo assim o correto funcionamento dos conselhos seccionais ao aprovar suas contas e revendo em grau de recurso as decisões por eles proferidas, entre outros. De acordo com Roberto Faleiros Diniz, a análise das competências deste Conselho Federal leva à conclusão de que sua função essencial é funcionar como instância recursal final, harmonizar as atividades da entidade e coordenar de forma geral o trabalho dos demais órgãos, sobretudo fixando as diretrizes e políticas das atividades, vinculando todos os órgãos. O Conselho Federal da OAB detém a titularidade da representação, sendo ela judicial ou extrajudicial, dos advogados brasileiros, independente da outorga do mandado. Tal representação, sempre no interesse da profissão, vincula a coletividade da classe de advogados, sem óbice de que ocorra de maneira individual quando violados direitos e prerrogativas do advogado específico no exercício da função. A representação da classe dos advogados perante eventos internacionais é da competência exclusiva do Conselho Federal da OAB, o qual detém a titularidade da representação independente da outorga do mandato, ajuizando de forma direta de inconstitucionalidade as normas legais e os atos normativos, a ação civil pública, mandado de segurança coletiva, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. Por conta da delegação legal, compete ao Conselho Federal da OAB também editar complementos e regulamentação ao Instituto da Advocacia da OAB, por meio do artigo 78 do Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e Provimentos. O exemplo mais recente deste exercício de competência se deu através da edição do novo Código de Ética e Disciplina, Resolução 002 de 2015, do Conselho Federal. No inciso 4º deste artigo, dispõe que o Conselho Federal da OAB poderá adotar medidas para assegurar o regulamento funcional dos conselhos seccionais. Para que isso aconteça, é necessário a prévia aprovação por 2/3 das delegações, garantindo o amplo direito de defesa do conselho seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se fixar. Tal intervenção é denominada por Paulo Lobo como sendo uma intervenção parcial, sem os rigores da intervenção completa, porque não implica o afastamento de seus dirigentes, mediante a determinação de medidas mínimas e pouco traumáticas, como na hipótese de envio de observadores e auditores. A intervenção, propriamente dita, tem espaço diante de graves irregularidades seccional, demonstrada por meio de provas inequívocas. A medida possui caráter excepcional e visa combater situações que atentem contra a boa imagem da instituição e seus inscritos. O procedimento de intervenção se encontra previsto no artigo 81 do Regulamento Geral da OAB. Por determinação constitucional, parte da composição dos tribunais deverá ser constituída por advogados indicados pela OAB. Assim, é de competência do Conselho Federal da OAB elaborar as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com os advogados que estão em pleno exercício profissional, sendo vedada a inclusão do nome de membro do próprio Conselho ou de outro órgão da OAB. O CFOAB deverá participar dos concursos públicos a nível federal e interestadual, de forma que nos demais deverá atuar o Conselho Seccional competente.
de acordo com a orientação da CFOAB, na etapa oral dos certames. Caberá ao representante da OAB garantir que as sustentações dos candidatos sejam gravadas, respeitando a faculdade de recurso.